Então, eu vou trazer toda a rota da aprovação. Tintim por tintim, o que é que precisa ser feito. Ponto por ponto. Cada etapa do como estudar, do como atingir uma alta produtividade, que é diferente de performance. Produtividade está ligada a você planejar melhor e você organizar melhor os estudos. Aí gera produtividade. A performance já está relacionada a você ter um maior índice de acerto de questões. E esse índice de acertos, claro, é um reflexo indireto desse processo de planejamento e organização, mas é um reflexo direto do aprendizado eficiente, que é o terceiro pilar. O terceiro pilar ele é fundamental nesse processo. Me conta ainda o seguinte, propriamente fechamos a linha da rotina e entendi também a questão da carreira. Conta um pouco sobre esse processo, ou extrai as dúvidas que você tenha sobre o cenário da organização. Sem dúvida, a grande dificuldade dos alunos é conseguir colocar tudo o que precisa para estudar e encaixar nessas horas que você acabou de falar que tem disponíveis. Eu utilizo, como eu tenho essa dificuldade no domingo, eu utilizava o domingo muito para planejar a semana. E aí, eu sempre me bato com a questão, onde eu encaixo as revisões? Porque existem vários métodos de revisar, né? Tem gente que defende o revisar em 24 horas, revisar em 72 horas. Tem gente que fala, não, escolhe um dia específico para revisar. Eu sempre fico nessa dúvida, onde eu encaixo a revisão dentro do meu quadro de horários de estudo? Essa pergunta ela é perfeita. Aliás, tem um podcast que eu criei sobre isso na última semana. Se você não ouviu, faça isso. A importância das revisões. Foi na sexta-feira, salvo engano. Presta atenção, essa pergunta ela é maravilhosa e eu vou lhe responder com um estudo científico. Tá? Existe uma teoria chamada de teoria de Ebbinghaus. Essa teoria de Ebbinghaus, que você está anotando, é com BB. Ebbinghaus. É B-B-I-N-G-H-A-U-S. Ebbinghaus. E-B-B-I-N-G-H-A-U-S. Ou você pode procurar com o nome da teoria. Esse é o autor dela. O nome da teoria é curva do esquecimento. Sim, eu sei qual é. Pronto. Essa curva do esquecimento, ela vai lhe trazer a primeira resposta. Quando nós... pensa no seu dia. Pensa comigo. Durante o dia, o seu cérebro, ele tem uma captação acentuada de informações. Vamos raciocinar. Você acorda. Aí quando você acorda, você tem um contato inicial com seus familiares. Se você morar sozinha, você liga uma televisão. Ou você vai escovar os dentes, ou você vai fazer sua higiene pessoal, você vai fazer uma alimentação. Aí de repente você mora em um condomínio, e aí você sai, você encontra os vizinhos, você encontra alguém no elevador, você dá um bom dia e você vê pessoas. Tem pessoas que estão vestidas de branco, outra de preto, outra de azul, outra de vestido, outra de calça, outra de camisa. Aí de repente você vai pegar um ou você vai de carro. Enfim, quando você faz isso, se você pega o metrô, você tem uma quantidade de pessoas. Se você pega o ônibus, você tem uma outra quantidade. Veículo particular, você já tem uma outra. Só que nessa caminhada, até, por exemplo, a faculdade, no seu caso, ou até o trabalho, certamente você vê carro amarelo, vermelho, branco, você vê carro de várias marcas, de vários modelos, você ouve sons diferentes. Estou certo? Sim. Aí você entra na faculdade você presta atenção no que o professor fala, você ouve a pergunta do colega, você pensa na dúvida que tem e como vai fazer essa pergunta, você escreve pontos, você fala outros, você enxerga outros, não é? Sim. Só que tudo isso é feito por uma máquina só. E essa máquina chama-se cérebro. Sim. Então o que acontece ao longo do dia? O seu cérebro ele tem milhões de informações que chegam até ele. E que, de forma brilhante, ele tem a capacidade de captar essas informações. Então, ele capta a informação.
Só que quando ele capta a informação, você precisa ensinar para o seu cérebro a como ele refinar a informação. A como ele abarcar a informação que para o cérebro é relevante. Isso é essencial, é fundamental que você entenda exatamente o que é daquele dia que é relevante para o seu cérebro. Talvez você não seja relevante para o seu cérebro. A quantos carros brancos você viu? Vamos falar do carro branco porque é o da moda. Quantos carros brancos você viu? Pô, isso não é relevante para o seu cérebro. Talvez se você fizer essa pergunta para o seu cérebro, você não vai saber. Mas, se eu lhe fizer exatamente assim a pergunta, teve um momento da mentoria, o professor Alain falou da curva do esquecimento. E aí a Raquel fez assim, eu conheço. Quando você refletir sobre esta mentoria, você vai lembrar que isso aconteceu. E você vai lembrar que você sorriu. Sabe por quê? Porque essa informação ela ficou registrada no seu cérebro. E é justamente isso que a gente precisa fazer. Nós precisamos enxergar como ensinar o nosso cérebro a aprender. Aliás, tem um vídeo que está nas minhas redes, no YouTube, no Facebook, e aqui mesmo no Instagram, que é exatamente assim. Eu publiquei um artigo no meu blog. Você tem um dever de casa, que assim que acabar, ir lá no blog do professor Alain, vai lá no blog. Tem lá, ensine ao seu cérebro a aprender. Que é exatamente sobre isso. Então, todos aqueles que têm essa dúvida, é exatamente isso. Ensine ao seu cérebro a aprender. E quando você ensina ao seu cérebro a aprender, você tem que fazer o quê? Você vai precisar dizer para ele as informações que você considera relevante. Que você considera. E não as que ele acha que é importante. Parece uma loucura. Treinamento, né? Não, treinamento, treinar. Por quê? Veja só, se você não diz para o seu cérebro o que é importante, é ele que vai escolher. Estou certo? Sim. Se você não tem esse treinamento diário de fazer a reflexão de tudo que aconteceu no seu dia, por exemplo, você não consegue individualizar os pontos que são mais importantes. E é justamente aí que eu vou chegar na questão do que você me perguntou. Aí você disse o seguinte, olha, eu fiz um estudo sobre determinado tema. Eu vou citar aqui apenas um a título de exemplo, ok? Tudo bem? Ok, tudo bem. Vamos pensar nos atributos do ato administrativo. Atributos do ato administrativo. A presunção de legitimidade, a autoexecutoriedade, a tipicidade e a imperatividade. Aí olha o que é que você fez. Você franziu a testa e disse assim, Paty, o que aconteceu com o seu cérebro exatamente nesse momento? Você buscou, quando eu disse atributos do ato, você fez assim, ó, lá no seu cérebro, para buscar o que é que significa atributos do ato. Só que tem um detalhe. O seu cérebro, ele já vem com essa configuração de fábrica. Quer ver? Bom! Ai, meu Deus. Bom! Tá pensando em quê? Liga pra mim. Você não tem... Cortou. Tá cortando. Quando eu emito um latido, você tá pensando em quê? Bom! Você tá pensando o quê? Não é no cachorro? O seu cérebro fez o quê? Associação. Não é? Só Sim. para alguns, quando eu fiz assim, bom, se a pessoa já foi escarreirada por um cachorro, ou já sofreu o ataque de um pitbull, o que ela vai fazer? Se assustar. Medo. Porque o cérebro, ele associa informações. E essas informações, elas ficam armazenadas na nossa mente. E é exatamente assim que acontece com os estudos. Só que a gente não é... Nós não somos, na escola, ensinados a fazer isso.
Sim. Apenas o que você é ensinado é assim, ó. Você tem que saber atributos do ato. E atributos do ato são esses, esses, esses e esses. Ok? E como é que eu faço para que atributos do ato estejam na minha mente? Aí você disse, mnemônico. PAT. Tá. O que é PAT? É um mecanismo associativo. Porque PAT é mais fácil de gravar do que, por exemplo, entender as letras dos atributos. Sim, Alan, verdade. poderia ser? Pode, você pode inverter as letras, fica P-A-I-T. Como eu brinco, o pai te ama. Pode ser a música. Pai te ama, que é o T. Pode ser. Sim, Você pode inverter essas posições. Só que pensar paite é diferente de pensar pate. Porque sim. pate soa para você de uma forma mais fácil. Se soa para você de uma forma mais confortável, é porque sua mente associou aquela informação de um jeito mais eficiente. Entendido? Eu não consigo esquecer da sua aula. Assis prossegue preso. Saul mora ali, do trabalho lá. Não é isso? Isso. Eu não consigo esquecer. Eu assisti uma vez e ficou na minha cabeça. Não, não sai. Então, isso é o quê? A gente está falando de aprendizado eficiente. A gente está falando do terceiro pilar da aprovação. É o aprendizado eficiente. Então, quando a gente guarda a informação de uma forma segura, a gente vai conseguir lembrá-la, vai conseguir fixá-la de uma forma mais produtiva. Só que, veja só, o que a curva do esquecimento ela traz? Que quando você vê uma informação e você não revisa em até 24 horas, o que o seu cérebro entende? Que aquela informação não é relevante. Então, o que ele faz? Ele coloca no mesmo lugar que aquela quantidade de carros brancos que você viu no dia. Ele pega aquela informação e joga na lata do lixo. Coloque aí, anote aí com a caneta mais brega que você tiver. Misericórdia. Pera. Pronto. Bota duas setinhas para cima, fazendo aí um mnemônico, para fazer uma relação proporcional. Sim. Quanto maior o grau de atenção, você. Primeiro entenda, e aí depois você coloca com as suas palavras, sempre assim. Quanto maior o grau de atenção você destina a uma atividade, maior a capacidade de fixação dessa atividade. Então, as duas setinhas devem ser reproduzidas como escrituação e fixação de conteúdo. Só isso, não precisa escrever tudo. Que é uma das coisas que eu ensino para quem segue os passos, especificamente da jornada tintim por tintim, acerca do processo de aprendizagem. O que é que eu indico? Exatamente isso. Você não tem que copiar tudo que eu falo. Você tem que entender o que eu falo e reproduzir o que eu falo. De uma forma consciente. De uma forma consciente, você precisa reproduzir o que eu falo. Então, reproduzir no caderno. Então, o que é que tem que estar aí? Quanto mais atenção você dedica, mais fixação de conteúdo. Só que pensa comigo. Vamos continuar na analogia dos carros brancos e do estudo. O que é que você entende que o seu cérebro considera mais relevante? Estudar? Fixação de... Ou contar a quantidade de carros brancos? Estudar. Então, você dá mais atenção a contar a quantidade de carros brancos ou a estudar? A estudar. Então, qual é que você vai fixar melhor? Os estudos. É automático. Sim. Eu estou lhe trazendo um exemplo esdrúxulo, mas para que você entenda o processo. Sim. Ele está falando de um processo cognitivo. E a partir daí, Raquel, olha o que vai acontecer. Só que no dia seguinte,
O que é que você faz? Olá, Isidro, tudo bem? E o que é que você faz no dia seguinte? Exatamente o que você faz. Muito simples. Você vai lá e reforça a informação no seu cérebro. O que é que você está dizendo para ele? Que você está dando atenção dobrada àquele aspecto. E se você está dando atenção dobrada, sua capacidade cognitiva aumenta ou diminui? Aumenta. E se ela aumenta, você vai fixar mais o conteúdo. Então, a primeira resposta, o porquê que você deve fazer revisões a primeira revisão tem que ser com 24 horas. Exatamente por isso. Porque pela curva do esquecimento, qual é a ideia? Que se você revisar em até 24 horas, você viu, a sua capacidade cognitiva ela passa a ser descendente. Ela vai Então, assim... Então, daqui a 3 dias, você vai revisar o que ficou na sua mente. Aí é que é o problema. Tudo bem que você faça com 3 dias, mas que você faça com 24 horas também. Só que se você estrutura uma revisão com 24, outra com 72, outra com 7 dias, outra com 15 dias e outra com 30 dias, tem um detalhe apenas. Você não avança no que falta. Então, o que é que tem que acontecer? Você precisa estabelecer um equilíbrio. Você precisa avançar em conteúdos e revisar os conteúdos. Avançar os conteúdos e revisar os conteúdos. Tem que ser assim. Se não, se você estabelece só conteúdo, o que é que acontece? Quando você chega no último, você não lembra do primeiro. Aí você vem de novo, chega aqui, você já não lembra de novo. De novo. Ou seja, o ciclo se torna vicioso. E você não consegue desenvolver de uma forma satisfatória o que você precisa alcançar.